Senhor, então. Livro de Êxodo, capítulo 20. Estamos aos domingos, de 15 em 15 dias, estudando os 10 mandamentos. Então, vamos dar seguimento hoje, a partir do versículo de número 8, quarto mandamento da lei que o Senhor Deus entregou através de Moisés. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém? Vamos aproveitar e ler Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Vamos orar? Ore, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração por meio da mensagem desta noite. Disponha-se a ouvir com ouvidos de servo, com ouvidos sedentos pela verdade de Deus. O Senhor está neste lugar, nós já percebemos isso. Ele está pronto para falar ao nosso coração. Senhor, para a glória do teu nome, fala conosco nesse momento, amado Pai. Ministra o nosso entendimento, verdades profundas da tua palavra, da tua verdade, do teu reino. Alarga a nossa compreensão, meu Deus, a respeito de tudo que o Senhor tem preparado para nós, para que andemos no caminho que o Senhor tem preparado para nós, e assim desfrutemos da vida e dos benefícios que nestes caminhos estão determinados para nós. Como povo do Senhor, nós sabemos que os seus cuidados estão sobre nós nessa terra, mas muitos desses cuidados nós mesmos não desfrutamos deles, por não conhecê-los, por não compreendê-los, por não nos submeter ao teu projeto. Então eu te peço nesta noite, para a glória do Senhor somente, fala conosco e nos instrua, nos ensine. Somos teu povo, Senhor. O Senhor nos reuniu, nos resgatou. E então, Deus, para a glória do teu nome, dá-nos entendimento da tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Pode se acomodar, por favor. Eu achei interessante a gente fazer a leitura nesse texto aqui de Gênesis. Nós vamos falar do 4º mandamento. Estamos fazendo essa sequência a respeito dos 10 mandamentos. Já vimos o 1º, o 2º e o 3º. No 1º, quando o Senhor Deus estabelece para aquele povo que estava saindo do Egito o sistema monoteísta, a gente viu isso, que era uma inovação, uma novidade absoluta na face da terra, porque nação nenhuma era monoteísta, todas eram politeístas, todas acreditavam numa pluralidade de deuses, mas o Senhor tira Israel do Egito e os conduz através do deserto até a terra da promessa, e o Senhor começa naquela viagem já a prepará-los para esse relacionamento que eles teriam com o seu Deus daí por diante. E alguns pilares são estabelecidos. Nesta aliança, nesse acordo, era importantíssimo que eles entendessem cada um desses pilares, dessas colunas que iriam sustentar esse relacionamento, para que eles pudessem se comprometer com essas colunas de modo, no seu cotidiano, no seu dia a dia, se adaptar, se ajustar. Então, a primeira coluna era que só há um Deus. Então, eles daquele momento em diante, estavam renunciando a qualquer outra divindade, a lealdade a qualquer outra divindade, porque estavam se tornando conscientes da verdade, que não há outro, só há um, o Deus Todo-Poderoso, que os havia libertado da terra do Egito. O Senhor Deus
lhes coloca diante deles a necessidade deles serem cautelosos com relação à sua forma de culto. Porque, uma vez que agora eles estavam cientes de que só há um Deus, eles também deveriam estar cientes de que eles não poderiam se prostrar diante de outros deuses. Ou se não havia outro, se prostrar diante de quem mais? Só havia um. Eles também deveriam abolir toda forma de idolatria, porque os ídolos existem em função da crença no politeísmo. Já que o politeísmo é uma mentira, já que não há outros deuses, então não há necessidade de ídolos, porque eles, na verdade, não representam nada, já que não há outro Deus senão o verdadeiro Deus. E eles acabam se tornando um instrumento do oportunismo satânico, que aproveita-se dessa adoração a imagens que supostamente representam divindades, e eles então se prostram ou se prestam a corresponder aos clamores feitos a essas imagens, e eles então dessa forma aprisionam pessoas nessa forma de culto que é enganosa, por conta de só existir de verdade um único Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Agora, no quarto mandamento, o Senhor está estabelecendo um princípio para o seu povo. Na verdade, eu quis ler o texto lá de Gênesis, porque esse princípio, na realidade, nem foi estabelecido aqui no momento da lei que Deus deu a Moisés para o seu povo Israel. Esse princípio, ele já foi estabelecido no momento da criação. Por isso, nos reportamos a Gênesis capítulo de número 2. O texto nos diz claramente, nós lemos o verso 1 ao 3, que o Senhor Deus criou todas as coisas. Por favor, me dê sua atenção, olhe para mim. O Senhor Deus, em Gênesis capítulo 1, Ele está criando o universo que nós podemos ver. O universo visível, o universo físico, o universo material. O texto nos fala que, para criar cada uma das coisas, Ele estabelece um dia para criar cada uma daquelas coisas que Ele estava criando. E durante os 6 dias, Ele foi criando aquilo que Ele queria que existisse no mundo físico, no mundo material. E depois de criar as coisas que Ele queria que existissem no mundo físico, o Senhor Deus criou para cada uma delas um dia. Eu preciso criar isso, então farei um dia para criar isso. Eu preciso criar aquilo, farei um novo dia para criar aquilo também. Eu sei te dizer que o texto nos fala que com 6 dias, Ele criou 6 dias criativos, 6 dias para trabalhar criando coisas. Então, no final dos 6 dias, Ele mesmo diz que a obra dele estava completada. Mas depois de a obra dele estar completada, diz o texto que Ele criou mais um dia. E Ele criou mais um dia para quê? Então, o relato bíblico nos dá essas expressões. E o Senhor criou o 7º dia para nele nada criar. Ele criou o 7º dia para Ele descansar. Se nós seguirmos a sequência do texto bíblico, nós vamos encontrar porções da Bíblia que nos dizem claramente que Deus não se cansa. Deus não se cansa, Ele não é como nós, que se afadiga, se esgota, se cansa. Ele não se cansa, literalmente falando não. Mas o texto diz que Ele criou um dia para nada criar nesse dia. Ele criou um dia para descanso. E diz o texto, descanso dele próprio. Então, na verdade, ele usa, ou essa expressão é usada para colocar o nosso Deus como modelo que nós deveríamos seguir. Porque, na verdade, Deus não precisa de um dia para Ele descansar. Simplesmente porque Ele não tem a estrutura que nós temos. Deus não se cansa. Mas Ele criou, especificamente aqui no planeta Terra, seres viventes que necessitavam de descanso. Por isso, depois de criar os 6 dias para trabalhar, Ele cria um dia para descansar. Tanto Ele não estava cansado e não criou um dia para o seu próprio descanso, que se assim fosse, Ele teria depois criado um 8º dia para continuar trabalhando. Ora, no 7º Ele já não está descansado? Então, por que Ele não segue criando coisas? Ele não precisava de um dia para o seu descanso? Estando descansado, Ele não poderia retomar o trabalho árduo da criação? Mas Ele não estava cansado, porque Deus não se cansa. Então, Ele não criou o sábado para Ele descansar. Ele criou o 7º dia para os seres vivos descansarem. Então, quando a gente quer estudar esse ensinamento da palavra do Senhor, nós não podemos partir de Êxodo 20, porque não é ali que começa esse assunto na palavra de Deus. Esse assunto começa no ato da criação. O Senhor Deus criou 6 dias para neles trabalhar, e criou mais um dia que não era para o trabalho, era para o repouso.
para que houvesse o renovo das forças, levando-se em conta que o próprio Deus não se cansa e não precisa de um prazo de descanso para renovar suas forças. Ele não criou aquele tempo para ele próprio, ele criou aquele tempo para nós, a humanidade. Amém, meus irmãos? Agora, retornando ao Êxodo capítulo 20, quando ele está conversando com o seu povo, ele especifica ali, eu preciso reler: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele especifica: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nele obra. Quem não fará obra, irmãos? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. A especificação era para toda a família e para toda a propriedade. Eu quero ir para um outro texto com você que está em Êxodo 31. Êxodo 31, os versos 14 e 15. Diz assim: portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Guardarão, pois, o sábado, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O sinal para sempre entre Deus e os filhos de Israel. Muito bem. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e restaurou-se. Então, ao mesmo tempo que ele diz que esse período do descanso do sábado era um sinal entre ele e Israel, ele próprio cita os dias criativos em Gênesis capítulo 1 e o texto do capítulo 2 que diz que ele descansou. Para encerrar, só para a gente seguir nessa reflexão, eu queria que você abrisse em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5, versos 12 até o 15. Encontramos? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva... Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então tá. O Senhor Deus está conversando com o povo de Israel, com a nação de Israel, e estabelecendo mais um mandamento. A coisa é importante demais, porque ela entra na estrutura dos 10 mandamentos. Então ela tinha uma importância grave, grande na vida daquele povo. Era o povo de Deus. Era o povo que Deus estava tratando e trabalhando, e por meio desse povo Deus ia fazer revelar para todas as nações da terra a grandeza dele próprio, da sua fidelidade, do seu poder de proteção, de provisão, de guardador do seu povo. Então o Senhor está conversando com o povo de Israel, e ele coloca isso como lei na legislação daquela nação. Já era uma ordem para a espécie humana a partir da criação, em Gênesis capítulo 1 e comecinho do capítulo 2. Mas quando o Senhor vai regulamentar o seu relacionamento com a nação de Israel, ele coloca isso dentro da lei daquele povo, da legislação daquele povo. E eu fiz questão de ler esses textos em Êxodo e em Deuteronômio, Êxodo 31 e em Deuteronômio 5, para você ver que para a nação de Israel, a guarda desse dia, a observância desse dia, constava da lei civil daquela nação. Inclusive, tinha punições previstas nessa lei para quem não obedecesse esse mandamento. Havia aqui uma ordenança de que a pessoa podia até sofrer pena de morte
por não observar esse período de repouso. Eu quero que você pense na nação de Israel como que ela de fato foi a partir do êxodo egípcio. Se tornou uma nação monoteísta. O que isso significa? Significa mais do que todos professando a fé em um único Deus. Significa também que todas as circunstâncias da vida diária daquele povo estavam condicionadas a essa revelação de Deus para eles, à presença de Deus na vida deles. O sistema foi teocrático, Deus governava esse povo, até que a monarquia foi inaugurada, a partir do finalzinho do ministério do profeta Samuel, quando se estabelece a monarquia pelo primeiro rei de Israel, que foi Saul. Até esse momento, do êxodo egípcio, até esse momento, e passaram-se aí alguns séculos, Deus estabeleceu naquela nação um regime teocrático, literalmente falando. Deus governava aquele povo, e eles não tinham um rei sobre eles. Eles tinham por vezes um profeta, por vezes um juiz, mas todas as vezes quem levantava esse profeta ou quem levantava esse juiz era o próprio Deus. E esses governantes temporários, eles seguiam conforme a orientação que Deus dava para aquela nação. Era uma nação que não tinha desculpa para não obedecer à lei de Deus, porque era tão favorável para eles que os mandamentos religiosos eram respaldados pelas leis civis. As ordenanças religiosas eram respaldadas pelas leis civis. Então, se havia um mandamento religioso dizendo um dia será para repouso, nesse dia o marido não trabalha, a esposa não trabalha, a filha não trabalha, o filho não trabalha, a empregada não trabalha, o empregado não trabalha. Se tem um boi que usa-se para o trabalho de arar a terra, esse boi também não trabalha. Todos os seres vivos dessa propriedade, nesse dia, cessam o trabalho. Isso é uma ordenança de Deus para você, Israel. Mas, Senhor, nós vamos perder dinheiro com isso. Dinheiro é importante, o trabalho gera o dinheiro gera a sobrevivência e o conforto, mas o homem não foi feito para trabalhar ininterruptamente. O homem não foi feito, o homem não é Deus. Deus não se cansa, Deus trabalha dia e noite. Jesus falou, meu Pai não para de trabalhar. Deus aguenta o rojão, mas a gente não, Ele não nos fez com essa estrutura. Ele não fez a espécie humana, Ele não fez os seres vivos com essa estrutura de trabalho ininterrupto. Nós não temos estrutura física, biológica, e nós não temos estrutura psicológica para esse sistema de trabalho ininterrupto. Como? A circunstância de precisar, de ajuntar mais, de adquirir mais, ou às vezes a própria ganância poderia prevalecer na espécie humana. Deus estabeleceu esse sistema. Um tempo tem que ser para o descanso, porque o corpo que Deus nos deu, o corpo que Ele criou para nós, ele precisa do repouso, para ele recuperar as forças, simplesmente porque veio uma nova etapa de 6 dias de trabalho pela frente. Por isso o Senhor, demonstrando o seu cuidado com a espécie humana, demonstrando o seu cuidado com os seres vivos que Ele criou, Ele estabelece o tempo para o trabalho. E você veja que o tempo para o trabalho é muitas vezes maior do que o tempo para o descanso. Porque, na verdade, o homem foi feito para o trabalho, mas não só para o trabalho. Até porque ele precisa continuar produzindo de forma satisfatória, ele precisa do seu tempo de repouso. Então há quem imagine que seja bonito trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda, e diz, o meu nome é trabalho, está fora do sistema estabelecido pelo Senhor, porque o Senhor não nos deu uma estrutura que suporte isso, sem nos causar dano. O Senhor Deus estabeleceu para o seu povo, você precisa parar da correria, da fadiga, para o seu corpo se refazer, para a sua estrutura física se renovar. Esse era um cuidado de Deus com os seus filhos. Ele estabeleceu isso para a humanidade inteira e agora Ele afunilou o mandamento
direcionando-o para aqueles que o reconhecem como seu Deus, como seu Senhor. Às vezes a pessoa está sofrendo um desgaste biológico, a sua estrutura está comprometida, biológica e emocional. E às vezes ela não está amargando problema grave nenhum, ela não está tendo nenhuma crise existencial com um relacionamento qualquer. Por que ela está nesse desgaste então? Talvez a origem do desgaste seja só esse, um excedente de desgaste físico e emocional por conta da jornada de trabalho. O Senhor Deus estabelece um dia para o corpo repousar. Porque se o corpo estiver nesse desgaste, nesse estresse, todas as circunstâncias da vida sofrerão por conta disso. A pessoa não apenas deixará de ser tão produtiva quanto precisa ser no seu ambiente de trabalho, quanto ela também deixará de ser a bênção que ela precisa ser nos seus relacionamentos. Por exemplo, no relacionamento familiar. Se tornará uma pessoa desgastada, uma pessoa explosiva ou implosiva, se tornará uma pessoa que ela não será ativa naquele ambiente no qual ela precisa participar e às vezes tomar a frente, tomar a liderança. Mas ela está o tempo todo tão esgotada, que ela não tem o bem-estar necessário para os diálogos necessários no recinto familiar, para ali ela poder ajustar os relacionamentos, ajustar a convivência. Ela está sobrecarregada, fisicamente, psicologicamente. Ela não tem ânimo para lidar com isso. Ela não tem ânimo para lidar com as crises de relacionamento debaixo do seu teto. Porque ela está exaurida, esgotada. E o que está fazendo isso com ela? O excedente de trabalho. Eu quero que você entenda bem do que o Senhor Deus está falando aqui. Ele jamais vai aprovar, apoiar ou ensinar a ociosidade, a improdutividade. Deus fez o ser humano para produzir, para gerar alguma coisa, para o trabalho. Tanto é que para o trabalho ele fez 6 vezes mais do que o tempo que ele fez para o descanso. Então Deus aprova uma pessoa trabalhadeira, trabalhadora, produtiva, dedicada, que expõe-se e investe sua capacidade na produção, é o que vai gerar o seu sustento, e isso agrada ao Senhor. Mas não nos esqueçamos que o Senhor Deus estabeleceu um período para o descanso do corpo. Ele estabeleceu um período para o descanso físico, e isso é prevenção. Para que nós tenhamos uma qualidade de vida, nós precisamos, às vezes, reconhecer o ritmo que Deus estabeleceu, não é o que eu estou seguindo na minha vida. Está errada a pessoa que passa a semana inteira sem trabalhar em nada? Está. Ela não está no ritmo que Deus estabeleceu para a qualidade de vida do ser humano na terra. Mas igualmente está errada a pessoa que não tira sequer um dia para o seu descanso. Porque ela vai desencadear algumas reações no seu metabolismo, nas suas circunstâncias psicológicas, que vão fragilizá-la. E ela vai se deparar com circunstâncias de tensão lá na frente, nas quais ela vai ter que se posicionar. E muitas vezes ela vai surtar diante delas. Simplesmente porque toda a sua estrutura está esticada, está sendo gasta ao extremo, está no limite. Nós estamos vivendo um tempo tão interessante que até as crianças estão ficando estressadas. Porque elas ainda não estão na fase do seu desenvolvimento para serem tão desgastadas como às vezes estão sendo. É um curso aqui, é um treino ali, é uma outra coisa a colar, e então a gente vê situações de criança até com depressão nos nossos dias. Porque o seu metabolismo e a sua psique ainda não estão desenvolvidas para a carga que elas estão tendo que enfrentar. Não apenas de estudo secular, mas as outras coisas que se inventam no dia a dia, e todas elas com a sua utilidade, com seus benefícios, mas muitas vezes não se apercebe disso. Essa criança vai chegar na sua fase juvenil, na sua adolescência, já com seu emocional descontrolado, desequilibrado. Por quê? Porque
porque lhe foi imposta uma sobrecarga. O Senhor é um Deus cuidador. O Senhor é um pai que cuida dos seus filhos na terra. E ele estabeleceu isso como mandamento, por quê? Porque ele sabia que muitas vezes, no afã de acumular coisas, ou meramente porque a vida sempre é tão cara, tão difícil, as coisas que são mínimas para o sustento e para o conforto de uma família, elas sempre custam tão caro. E essas demandas da vida poderiam nos levar a esse excedente de trabalho. E com isso nós produziremos menos. Mas eu preciso trabalhar, mas justamente porque eu preciso trabalhar, eu tenho que parar para descansar. Senão eu comprometo a próxima etapa do trabalho, os próximos 6 dias que eu vou ter que produzir, se eu não der uma parada para o descanso. Eu estou imaginando que eu estou rendendo. Não, eu estou comprometendo o rendimento, porque Deus não nos fez para trabalhar ininterruptamente. Amém, meus irmãos? Lá dentro do Estado de Israel, da nação de Israel, nesse tempo, a coisa estava nos moldes da lei civil. Tanto é que você vê que há prescrição de pena severa para quem não observasse esse mandamento. Por que isso podia ser feito lá dessa forma? E lá o sábado era o sábado do repouso. Eu vou chamá-lo de sábado, mas eu não estou me referindo ao dia da semana que toma esse nome. Eu não posso estar me referindo a esse dia. Eu tenho que me referir a esse dia como um princípio, não como um dia específico da semana. E já vou te explicar por quê. Para a nação de Israel, o princípio podia estar identificado com o dia da semana, porque a nação inteira estava debaixo de uma mesma lei e de um mesmo relacionamento com Deus. A lei já protegia esse dia. Então, se havia uma empresa, se havia um comércio, se havia uma fazenda, todos os patrões estavam debaixo dessa lei. Todos os patrões estavam debaixo dessa ordenança. Então, empregado nenhum ficava pensando, ou eu obedeço o 4º mandamento, ou ele vai me mandar embora. Não, isso não existia dentro de Israel. Porque todos os patrões, todos aqueles que eram os que contratavam a mão de obra, eles estavam debaixo da mesma lei que os seus empregados. Então a lei está falando inclusive diretamente para essas pessoas, dizendo: o teu servo e a tua serva descansam junto contigo. Então não tinha empregado ali que dissesse assim: eu estou em desobediência a esse mandamento, porque ou eu obedeço e trabalho no 7º dia, ou então eu perco o emprego e morro de fome. Lá não existia isso, porque toda a nação, empregados e patrões, estavam debaixo da mesma lei. Dá para entender isso, meus irmãos? Por que eu te digo que hoje, por exemplo, para a igreja, eu não posso conciliar sempre o princípio com o dia? Porque eu vivo hoje numa nação que ela não é monoteísta. A igreja é composta de pessoas, o cristianismo abrangeu pessoas de todas as nacionalidades. E elas não passaram a morar em Israel a partir da conversão. Elas continuam cada uma na sua nação. E dentro de cada nação existe uma legislação própria. Existem empresas que funcionam de segunda a sexta-feira. Então todos os empregados daquela empresa podem descansar no sábado. Por quê? Porque é norma da empresa fechar as portas aos sábados. Mas são todas as empresas dos países não monoteístas que agem dessa forma? Não, há empresas que não fecham hora nenhuma. Elas dividem o trabalho, a mão de obra, em turnos. Por quê? Porque elas funcionam 24 horas. Não há nem sequer um dia que essa empresa é fechada. Então, ela precisa rodar a agenda de trabalho dos seus funcionários. Um funcionário que trabalha numa empresa, onde ele cumpre, uma semana é uma escala, noutra semana é outra escala, geralmente o seu dia semanal de folga também gira. Às vezes o sábado dessa pessoa vai cair numa segunda-feira. Aí eu quero que você me entenda, que quando eu usar aqui a palavra sábado, eu estou falando do princípio do dia de repouso. E não do dia da semana que eu chamo ele de sábado, o que antecede o domingo, o que o sucede a sexta-feira. Eu estou falando do princípio estabelecido por Deus, lá em Gênesis, o tempo do descanso.
Senhor, eu trabalho numa empresa que gira a escala. Essa semana que vem eu vou folgar é na sexta-feira. Sexta-feira, então, na semana que vem será o meu sábado. Será o meu período de repouso. Eu começo a contar os próximos 6 dias no sábado. O que é o sábado para todo mundo vai ser o meu primeiro dia de trabalho. Conto mais 6 dias, no próximo 7º dia é o meu sábado. Deu para entender isso, meus irmãos? Se a igreja é composta de pessoas de várias nações, e nações que não são monoteístas como Israel, que não tem na legislação um ponto, um item que protege a observância desse mandamento, para que então todos possam descansar no mesmo dia, então eu tenho que entender que eu posso obedecer essa ordem do Senhor, está no meu alcance e, na verdade, eu necessito deste mandamento. Há quem brigue com o sábado estabelecido por Deus, mas por que não entende como, na verdade, ele precisa ser compreendido? Não significa o dia, significa o princípio do repouso. O Senhor Deus diz assim, para que retomem as forças, para que tomem alento. Esse dia de repouso, ele pode, na minha vida, na sua vida, ser o domingo. Pode ser que da empresa que você trabalhe, você precise trabalhar até o sábado. Você tem como folga lá e a empresa fecha é no domingo. Então o domingo será para você o dia do repouso, toda semana. Ah, mas para os cristãos o dia não é o sábado, o dia é o domingo. Também não. Porque se eu sou uma pessoa que trabalho por escala e a minha folga roda, gira, pode ser que o meu domingo na semana que vem vai cair numa terça-feira. É o meu dia de repouso. Está dando para entender, meus irmãos? O que eu preciso que você compreenda nesta noite é que essa é uma forma do Senhor demonstrar o cuidado dEle para com as nossas vidas. Ele estabeleceu como que Ele quer que a gente faça uso do tempo. Ele estabeleceu o tempo para nós aqui na terra. Ele estabeleceu uma semana de 7 dias, em que cada dia conta 24 horas. E ele disse, dos 6 dias você trabalhará. Obviamente, você não vai ocupar as 24 horas de cada um dos 6 dias trabalhando. Como, obviamente, você não vai ocupar as 24 horas do dia de repouso deitado numa cama. Porque não significa não fazer nada. Significa não se pegar ou se ocupar com obra que vai trazer benefício monetário. Porque talvez é nesse dia do repouso em que você vai poder descansar o seu corpo da rigidez do horário da semana corrida, é que você vai poder se dedicar ao próximo. Você vai poder visitar um doente, você vai poder visitar um encarcerado, você vai poder visitar um desviado, você vai poder visitar os pais idosos. Então não significa que você vai deixar o seu corpo ali imóvel, não. Nossa, se eu levantar daqui ele me fulmina, ele me mata. Você está doido, não brinca com ele não. Também não é isso. Significa dar uma parada naquele ritmo do trabalho secular. Mas às vezes dentro de casa você vai trabalhar muito nesse dia, dando uma atenção especial, por exemplo, à sua família. Um tempo de qualidade para você estar com a sua família. É claro que nos dias de trabalho também você vai dar atenção à sua família, mas às vezes a correria é de todos os lados, e então até ajuntar essa família é complicado no meio da semana. Mas no seu dia de repouso, você não está se dedicando ao trabalho que te dá um retorno monetário, mas você está especialmente dedicado às pessoas dentro da sua casa. Porque ali dentro da sua casa, no dia do repouso, quem que está de repouso? Vamos dizer que seja a sua empresa, uma empresa que fecha no domingo. O seu emprego te libera todo domingo. E lá na sua casa, todo mundo que trabalha ou que estuda, no domingo está de folga dentro de casa. Então, dentro de casa, no domingo, quem tem direito a ter repouso? Eu não escutei. No domingo, numa família, onde todo mundo folga no domingo, e ninguém estuda no domingo, o domingo é repouso para quem? A mamãe também? Ai, que legal.
não significa que nós não vamos fazer as coisas próprias de um lar. Nós vamos cozinhar, não vai comprar briga dentro de casa, tá, minha irmãzinha? Dizendo, não, é folga, você ouviu a pregação? Não, o Senhor está falando objetivamente do trabalho secular, do trabalho que visa a remuneração, e que de fato é importante e necessário na nossa vida. E Ele está dizendo, esse dia do repouso, desse tipo de trabalho, não é um dia para se perder no tempo, ele terá muita utilidade. Ele será muito útil na sua vida. Ele é o tempo que você precisa para colocar as coisas em ordem dentro da sua casa. Em relação à convivência entre as pessoas. Às vezes em relação a algum incômodo mesmo, que está precisando de uma organizaçãozinha, né? Porque cada um tem em casa um quartinho de bagunça, não é problema, mas um só falou, os outros não, os outros estão mais ou menos arrumadinhos. Então, às vezes, é nesse dia que a gente vai poder colocar algumas coisas em ordem. Cuidando de quê? Do bem-estar, do ambiente onde vivem as pessoas mais importantes da nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu espero que nesse aspecto da provisão que Deus fez, do dia ou do período do repouso, tenha ficado claro para nós. Entenda que o Senhor Deus estabeleceu esse período como bênção para a nossa vida. Ele diz assim, o Senhor Deus abençoou e santificou o sábado. O que significa isso? Significa que Ele fez do dia do repouso um momento de bênção para a nossa vida. É bênção para nós. Se é bênção para nós, é porque nós precisamos dela. Porque Deus, o nosso abençoador, Ele sabe prover segundo as nossas necessidades. Então, Ele proveu uma bênção da qual eu preciso. Que todos nós saibamos usufruir dessa bênção. Às vezes estamos tão desgastados com a bênção na nossa vida, mas não desfrutamos dela. Tem um outro aspecto que a gente agora vai entender, e aí nós vamos para Isaías. Isaías 58, versos 13 e 14. Isaías 58, versos 13 e 14. Encontramos? O Senhor está conversando com Israel através de Isaías e diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Presta atenção o que Deus está dizendo. Está dizendo assim, se vocês no sábado abrirem mão de fazer a sua própria vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor... Olhe para mim, por favor. Aqui o Senhor está determinando, definindo, esclarecendo para Israel qual que era a outra razão por Ele estabelecer o dia do repouso. O dia do repouso era para repouso do corpo e para renovo e refrigério da alma, na intensidade do relacionamento com Deus. Aí o Senhor está falando claramente com a nação de Israel. Você tem que usar esse dia para se aproximar mais do teu Deus. É um dia em que você tem licença para poder se dedicar, por exemplo, a um jejum. Os crentes nos dias de hoje dificilmente jejuam. O jejum é uma prática regular na vida do cristão. O jejum é uma experiência edificante na vida do cristão. Cristão que dedica a Deus as suas horas e os seus momentos de jejum, se o faz da maneira correta, ele encontra restauração para as suas forças e para o seu vigor espiritual. Ele progride na sua própria renovação espiritual. Muitas vezes a gente se depara com cristãos que precisam ser rebocados, o tempo todo, rebocados, arrastados, levados nas costas. Eles nunca têm força, eles nunca se sustentam, eles nunca têm o seu próprio vigor, eles precisam ser rebocados o tempo todo. Mas o que está acontecendo com esse cristão? Provavelmente, ele não está fazendo uso das ferramentas que o Senhor deixou para o renovo pessoal do cristão.
E como eu posso me dedicar ao jejum, irmã? Se eu trabalho a semana inteira, eu não posso ir para o local de trabalho em jejum, porque a ausência do alimento faz com que o sangue que está correndo nas minhas veias e chega ao meu cérebro esteja fraco de nutrientes. Então eu posso comprometer o meu trabalho, eu posso comprometer a minha produtividade, eu posso me expor até algum perigo, ter uma zonzeira, uma dor de cabeça, ter um desmaio, ter uma crise de um trem qualquer por falta de alimento. Pode baixar as taxas no meu sangue. Então não é conveniente que eu jejue nos dias de hoje, porque eu tenho que trabalhar. Pelo menos um dia dá para jejuar, no dia do repouso. Ah, mas se eu for jejuar no dia do repouso, quer dizer que eu não posso levantar 11 horas da manhã, porque eu normalmente vou jejuar até meio-dia. Eu vou jejuar só de 11 a meio-dia, vai ficar sem graça? Realmente, eu te diria que no dia do repouso, se também é, como deve ser, um dia de se aproximar de Deus, e o jejum é uma dessas formas, e você desejará fazer isso pelo menos uma vez no mês, que o seja, então eu te aconselho a levantar um pouquinho mais cedo. Se possível, até ver o dia clarear, com seus joelhos dobrados, sua boca no pó, dizendo: Deus, eu faço isso 6 dias na semana para ganhar o vil metal. Agora não é em troco de dinheiro que eu levantei a essa hora, foi simplesmente para me deleitar na presença do Senhor. Esse dia para o descanso do meu corpo, eu poderia estar dormindo até as 9, até as 10. Eu posso voltar ao leito e descansar depois do almoço. Hoje eu posso dormir a hora que eu quiser, eu não estou batendo cartão na minha empresa. Mas essas horas eu quero dedicar ao meu encontro com o Senhor. Isso não precisa ser todos os dias de repouso, mas olha, se pelo menos uma vez no mês nós o fizermos, nós vamos ver aquilo que a palavra de Deus está dizendo. No meu santo dia, você não falará o que você bem quiser. O meu santo dia, e aí ele está se dirigindo a Israel, e que o Espírito Santo esteja falando conosco aqui hoje. O meu sábado, o dia do meu repouso, essa semana vai cair o quê? Vai cair numa quinta-feira. Nem tem culto na igreja. Então, Senhor, me libera, né, das atividades espirituais, porque nem tem culto na igreja hoje. Isso não depende da agenda da igreja. O meu dia de repouso é para descanso do corpo e para renovo espiritual. Então é o dia principal do meu culto ao meu Deus. Eu dedicarei um tempo maior, eu dedicarei uma atenção maior às coisas espirituais. Eu estarei ali avançando num projeto particular de crescimento e fortalecimento espiritual. Que projeto eu estou estabelecendo na minha vida pela direção do Espírito Santo? Eu vou estudar a Bíblia. Eu tenho dificuldade de estudá-la sozinho. Então eu senti de Deus. Eu vou estudá-la através da história de um personagem. Eu vou estudá-la através da história de Davi, por exemplo. E então naquele dia do repouso, eu vou separar, não pelo menos 1 hora, todos os meus dias de repouso. Eu vou avançar no estudo da Bíblia, pegando por estratégia a história do rei Davi. É só uma das formas que a gente tem. Eu não posso, lá no meu local de trabalho, fazer como muitas pessoas fazem. Tem muitos crentes que podem fazer isso e o fazem. Eles fazem a oração da hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde, quando nosso Jesus, no alto daquele madeiro, expirou, entregou a sua vida e disse: Pai, está consumado. Então esse crente diz assim: eu gosto de orar na hora nona. Eu não sei, eu gosto de orar às 3 horas da tarde. Mas lá no meu trabalho eu não posso. 3 horas da tarde eu estou no pique. Ai de mim, se pelo menos eu virar para o lado, o patrão puxa a minha orelha. Mas no dia do meu repouso, eu posso orar na hora nona. Eu posso orar às 3 da tarde. Eu posso orar às 9 da manhã. Eu posso orar ao meio-dia. Eu posso fazer como Jesus falou. Eu posso entrar no meu quarto, fechar a minha porta, me dobrar de joelhos e falar com meu Deus. Num tempo mais especial, mais dedicado ainda. Por quê? Porque esse é o tempo que o meu corpo está descansando, se renovando para retomar o trabalho amanhã. Mas a minha alma também está sendo restaurada com as ferramentas espirituais. Amém, meus irmãos? Quando nós vemos o que o Senhor Deus está dizendo, Ele diz assim: no meu santo dia você não se comporta do jeito que você bem quiser. É meu.
É dia de você voltar-se para mim. É dia de você se dedicar exclusivamente a mim. É dia de você demonstrar quão importante de fato é para você o teu relacionamento comigo, o teu Deus. Então, nesse dia, você será mais cauteloso do que em qualquer outro dia. Você não falará o que você bem quiser. Você dirá palavras que agradem aos meus ouvidos. Você professará palavras que estão de acordo com meus ensinamentos para a tua vida. Você se ocupará de coisas, de tarefas, de atividades que estarão de acordo com o meu projeto para a sua vida. Deus está conversando com Israel, o Espírito Santo está conversando conosco aqui nesta noite. Às vezes a gente não tem ideia do que Deus espera de nós, mas não tem por não estudar as Sagradas Escrituras, porque me parece bem claro o que Deus requer de nós aqui. Se nosso sábado, se o nosso dia de repouso é o domingo, oh, que felicidade! A maioria dos irmãos vão estar na igreja. Eu posso estar no culto coletivo no meu dia de repouso. Como é que vai ser eu nesse dia de repouso na igreja? Não é o único dia que eu vou estar na igreja. Outros dos 6 dias de trabalho, eu poderei estar na igreja também. Haverá cultos durante a minha semana de trabalho, e eu poderei estar lá. Mas porque eu levantei cedo demais, trabalhei muito durante o dia, eu fiquei fisicamente esgotado. Quando eu for à igreja e ao culto, durante os 6 dias de trabalho, talvez o culto que eu vou oferecer ao Senhor não seja tão intenso, porque o corpo está cansado. Talvez eu não vou cantar a plenos pulmões, porque eu trabalhei o dia inteiro e o meu corpo está cansado. Talvez nesses cultos aos quais eu participarei com a minha congregação, no meio da semana, nos dias de trabalho, eu até vou ficar assim meio prostrado, e quando eu for ouvir a pregação, eu vou até ter alguma dificuldade de acompanhar o raciocínio. Talvez o meu culto nesses dias não será de muita presença, de muita intensidade, mas no dia do meu repouso, eu tenho a felicidade de que esse dia para mim caia toda semana no domingo. Como a maioria dos meus irmãos, eu vou ao domingo então, que é o dia do meu repouso, e da maioria dos meus irmãos, e nós vamos oferecer um culto exuberante ao nosso Deus, um culto vibrante ao nosso Deus. No domingo não vai ter crente cochilando na igreja, porque foi o dia do nosso descanso. O que nós fizemos no domingo? Nós descansamos o corpo. Nós chegamos para o culto na igreja no domingo à noite, nós não estamos abrindo boca, como talvez vamos abrir na terça-feira, como talvez vamos abrir na sexta-feira. No domingo não tem porquê, porque o nosso corpo teve horas e mais horas para desligar daquela correria do trabalho semanal. Nós tivemos tempo para descansar, para nos refazer, e agora estamos na igreja, oferecendo o nosso culto ao Senhor no dia do nosso repouso. Ah, Senhor, eu cheguei na igreja hoje esgotado. Hoje, domingo, falar com o Senhor, eu me acabei naquela piscina. Maravilha, é teu direito, é teu dia de repouso. Tu tem acesso à piscina e tu gosta de tostar no sol, então vai, não tem problema nenhum. O problema é quando eu chegar na igreja de noite, eu estou com fadiga, nossa, a água acaba com a gente, eu estou com fadiga, nossa, esse som está muito alto, essa música aqui não acaba, e essa pregação então, pelo amor de Deus, ô mulher para falar, quem segura isso? A gente está esgotado. Mas agora a igreja quer mandado até no dia de folga da gente. Será possível que ainda tenha um imaturo aqui dentro que não entende que isso não é palavra de igreja, isso não é palavra de denominação, isso não é palavra de pastor, isso está na tua Bíblia, não é só na minha. Por que o Senhor diz assim? Você precisa de um dia para que o seu culto seja mais intenso, o mais intenso que você for capaz. Nesse dia não tem desculpa, não tem justificativa. Ah, eu cheguei, o louvor já estava na metade. Por quê? Como assim? O que me prendeu hoje? Ah, mas foi lá no trabalho, não é culpa minha. Não, mas hoje eu não trabalhei.
Hoje eu levantei, acordei, recebi esse novo dia. Eu podia nem ter acordado nele. Ele podia ter me encontrado desfalecida, morta em cima da cama. Mas Deus o deu para mim de presente. E eu sei que esse é o dia em que nos 7 dias da semana eu tenho maior disponibilidade de tempo para servir ao meu Deus. Eu já não vou ao hospital visitar doente nenhum hoje. Não programei de gastar o meu tempo cuidando do meu próximo hoje. Não programei de gastar o meu tempo dando uma atenção maior aos meus pais hoje, ao meu cônjuge hoje, aos meus filhos hoje. Não programei. Eu tirei esse dia para mim. Eu quero relaxar, descansar. Fazer o quê? Mas será que para Deus dá para tirar um fôlego maior nesse dia? Porque Ele está dizendo para Israel: não é apenas para o seu descanso físico, é também para o seu renovo espiritual. É o dia em que você precisa se apresentar diante do Senhor teu Deus. É o teu sábado. É o dia que Ele santificou na tua vida. Ele deu um propósito para esse dia. O que significa santificar uma coisa? Separar ela para um propósito definido. O dia de repouso semanal que Deus me deu, que Deus te deu, Ele estabeleceu propósito definido para isso. E Ele diz que espiritualmente falando, esse é o dia onde o seu crescimento espiritual avança. Ele avança por quê? Porque você se volta mais para Deus do que em qualquer outro dia. Você está com o seu corpo pronto para isso, descansado para isso. Você não está sentado no banco da igreja no domingo, cultuando ao Senhor, pensando isso tem que acabar, a segunda-feira está chegando, ela está aí, ela está vindo, pelo amor de Deus. A segunda-feira vem com tudo e esse culto não acaba para eu ir embora dormir. A segunda-feira me pega, o meu sono foi curto. Isso não é justo com o nosso Deus. Isso não é justo nem com nós mesmos. Nós precisamos fazer da nossa presença na casa do Senhor um tempo de qualidade que gere qualidade na nossa experiência com Deus. O Senhor está chamando a nação de Israel a se comprometer com o dia do seu descanso, dizendo: eu quero que você tenha saúde, então tenha um dia de descanso. Teu organismo precisa disso. Eu quero que você seja uma pessoa bem resolvida aqui dentro. Então observe o seu dia de descanso. Eu quero que você tenha uma boa estrutura familiar, bons relacionamentos dentro da sua casa. Use o seu dia de descanso para se aproximar mais daqueles que são mais importantes na sua vida. Para resolver as crises, para dar um basta, nos pega lá dentro de casa. Para colocar paz dentro desse lar. E mais, o dia do descanso é o dia em que a presença de Deus é buscada com mais intensidade, porque não há desculpa nesse dia. É o dia que o Senhor nos deu para renovar fisicamente e para renovar espiritualmente. Amém, meus irmãos? Eu preciso finalizar, nós ainda temos a Santa Ceia e vamos certamente ser grandemente edificados nela, mas eu tenho mais 2 textos para ler com você rapidinho. Marcos, por favor, capítulo de número 2. Marcos 2, versículo 27. Marcos, capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quem está dizendo isso? O Senhor Jesus Cristo. Quando Ele está conversando com os fariseus e eles repreendendo Jesus, porque estava curando pessoas no sábado. Jesus então me diz e me explica o texto de Gênesis que nós lemos. Porque lá em Gênesis diz que Deus fez 6 dias e nos 6 dias criou. Mas Ele fez mais um dia para nada criar. Deus não é Deus de desperdício. E se Ele não estava cansado, para que Ele fez um dia para descanso? Aqui Jesus está explicando. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Deus fez o dia do descanso para nós. Porque é necessidade.
necessidade de descanso e de renovo, necessidade de colocar em ordem vida familiar e vida espiritual. Nós temos um mestre na nossa vida, que na sabedoria dele nos dá as diretrizes perfeitas para a vida abençoada. Mas não adianta conhecer as leis perfeitas, se não nos submetermos a ela. Então eu quero finalizar lendo Isaías capítulo 40, versos 28 ao 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão. Aqui está falando do resultado de um renovo espiritual que a pessoa alcança na presença do Senhor. Não ouvistes, não lestes, não entendestes que o Deus, o Criador, Ele não se cansa, nem se fatiga? Está vendo a Bíblia explicando a própria Bíblia? Então o Senhor fez o 7º dia para descansar. Para quem descansar? Ele estava cansado? Isaías diz que Ele não se cansa. Então Ele fez aquele período para nós. Para quê? Para que nesse período nós busquemos ser renovados na presença daquele que não se cansa. Ele diz, os que são renovados espiritualmente, eles também aprendem a não se cansar. E aí não está falando do cansaço biológico, mas do cansaço espiritual. Aquela fase da vida em que você fica em altos e baixos, ora você está muito empolgado espiritualmente, ora você está quase adormecido. Isso acaba quando você tem os seus momentos de renovo espiritual, buscando a face do Senhor. Dá vigor ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam. Isso é um projeto de Deus para a nossa vida. As demandas da nossa vida diária são muitas. E nós estamos esgotados. Nós ficamos esgotados. Mas porque não obedecemos o mandamento do Senhor. Que o Espírito Santo tenha nos trazido entendimento nessa noite. Mas eu não posso guardar o sábado como algumas denominações fazem. Mas eu quero que fique claro, nós não estamos falando de um dia. Nós estamos falando de um princípio. Ficou claro, meus irmãos? O seu sábado vai cair numa quinta-feira? O seu sábado vai cair num sábado mesmo? O seu sábado é o domingo? Não importa. É o período do descanso semanal que cada um de nós tem. Vamos fazer uso dele do jeito que a Bíblia ensina. Amém? Fica de pé, nós vamos orar. Eu acho interessante que a palavra de Deus, ela não espera que a gente faça nada impossível. Então o Senhor Deus diz assim, várias vezes nos textos que nós lemos, Ele repete essa expressão. Ele diz assim, até o 6º dia farás toda a tua obra. Eu quero falar especialmente com as donas de casa nesse momento. Você precisa organizar a sua própria agenda. Porque você também precisa de um dia para um ritmo menor de trabalho. Não adianta ficar falando na cabeça de marido, na cabeça de filho. Nós temos esse costume de ser nós que estamos no comando das atividades da casa, não é? Então organize a sua agenda. Organize para você ter o seu dia de descanso. Então eu vou deixar o que sem fazer? Você não vai deixar nada sem fazer. Por favor. Nos 6 dias do nosso trabalho, nós vamos dividir a tarefa do 7º dia. Nós vamos fracionar a tarefa do 7º dia. Pastora, mas pelo menos um almoço fresquinho eu vou ter que fazer, vai estar todo mundo em casa. Mas você já vai estar tão descansada que você vai fazer com prazer. Você vai fazer com alegria. Seu maridinho está tão descansado que ele vai para a beirada da pia te ajudar. Ele vai lavando as vasilhas enquanto você está cozinhando. Os seus filhos estão tão felizes com o seu bom humor dentro de casa, que nesse dia, eles mesmos vão botar o lixo para fora, eles mesmos vão arrumar. Recebe como profecia na sua vida. Deus coopera conosco, vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que eu me dirijo especialmente às mulheres? Porque sabe, minhas queridas irmãs,
Na grande maioria das vezes, o foco do estresse dentro da nossa casa somos nós, as mulheres. Eu não estou falando isso para pesar a mão em cima de nós, não. É porque realmente a carga sobre a mulher, ela é dobrada, ela é duplicada, se não triplicada. A grande maioria das mulheres hoje enfrentam a carga de trabalho, a jornada de trabalho fora de casa. Chega em casa, tem todas as tarefas domésticas para fazer. E tem todo o cuidado com criança, com o trabalho escolar de criança. Não é brincadeira a carga em cima de uma mulher. Não é brincadeira. Mesmo a que não trabalhe fora, ela é uma trabalhadora do lar e muitas vezes não se reconhece que o que ela faz é trabalho. Ela não está brincando de arear a vasilha. Ninguém é louco de brincar disso. Ela não está brincando de alvejar azulejo de banheiro. Isso não é brincadeira, isso é terrivelmente desgastante. Então ela se cansa, a mulher se cansa. E às vezes ela está explosiva, às vezes ela está com problemas depressivos, de angústia, ela está chorando à toa. Ela está esgotada fisicamente. Que o Espírito Santo esteja falando conosco aqui agora, meus irmãos, que essa palavra ela é muito espiritual. O inimigo sabe aproveitar essas oportunidades. Quando nós estamos assim a ponto de explodir, coisa desse tamaninho vira uma guerra dentro de casa. Por quê? Porque a gente está mal, a gente está esgotado. Vamos caminhar na sabedoria da palavra? A palavra está conversando conosco nessa noite. Organize-se, mulher de Deus. Você é uma dona de casa. Você sabe que todas aquelas tarefas estão nas suas costas mesmo. Mas se organize para ter um dia com pelo menos um pouco menos de correria. Você precisa ficar bem. Porque Deus precisa usar você para aconselhar seu marido, aconselhar seus filhos, para ser a cuidadora às vezes dos seus pais. O Senhor Deus há de renovar as nossas forças. Feche os seus olhos, por favor. E eu queria que antes que a gente passasse à Santa Ceia, e já peço, por favor, aos diáconos e aos pastores e ao pessoal do louvor que se posicionem, mas eu quero que você feche os seus olhos e ore, conversando com Deus sobre isso, sobre o tempo que o Senhor tem nos dado. As oportunidades de trabalho que Ele tem nos dado, que maravilha. O pastor está sempre pedindo, ore se você está desempregado, porque o desemprego é uma situação dramática na vida de uma pessoa. A pessoa precisa do trabalho, precisa do emprego. É por meio disso que ela sobrevive, que ela sustenta a sua família. Mas muitas vezes, meus queridos, nós estamos tão esgotados, que a gente se torna uma pessoa tão diferente daquela que de verdade nós somos. Tem hora que a gente precisa olhar para a gente mesmo e pensar, nossa, como eu estou ranzinza. Pelo amor de Deus, eu estou insuportável. Às vezes a gente precisa olhar para a gente mesmo e dizer, eu estou assim, uma pessoa sem nenhum senso de humor. Eu não sei rir, eu não sei mais entender a alegria do outro. Eu estou sempre assim agora. E estou me sentindo mal, estou sentindo dor no estômago, estou sentindo dor de cabeça. De onde que está vindo tanta dor? Às vezes nós estamos aí esgotados. E a gente vem para a igreja e pede os obreiros, ora para mim, para eu sarar. Oh, meus queridos, o Senhor Deus é o nosso Jeová Rafá. Ele, claro que nos sara, claro que Ele nos sara. Mas talvez a maneira que Ele vai nos sarar nesta noite é por meio dessa palavra, da nossa compreensão de que Ele estabeleceu o dia do repouso para nos abençoar. Nós precisamos disso. Organize-se para realmente descansar e se renovar na presença do Senhor. Você quer conversar com Deus sobre isso? Quer pedir a Ele que te dê sabedoria para colocar isso em prática? Quer pedir ao Espírito Santo que entre na sua rotina e vai te instruindo e vai te mostrando o que pode ser feito para que a sua vida entre num ritmo que favoreça o seu bem-estar? Às vezes até o nosso ministério fica prejudicado, porque a gente está esgotado, sempre muito esgotado. Pastores, por favor, podem se colocar à frente, os diáconos também, enquanto a igreja está orando sobre esse assunto, está conversando com Deus sobre esse assunto, está pedindo ao Senhor talvez perdão por falhar neste assunto, está pedindo ao Senhor sabedoria para se corrigir e andar segundo a vontade do Senhor. Vai agindo, doce Espírito de Deus. Tua palavra é viva e ela é eficiente. Então,